Fala investidor e investidora, sejam muito bem-vindos ao meu canal Caminho para a Prosperidade. Hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês de um fundo HSLG11. Não sei se vocês conhecem, mas é um fundo de logística, né? Que está descontado na bolsa, ó, com preço sobre valor patrimonial de 0,86. Como eu já disse para vocês, se esse valor aqui tiver abaixo de 1, é porque ele está abaixo do preço dele normal, né? Abaixo do valor patrimonial dele. Então, qual é o intuito do vídeo? Eu vou mostrar para vocês como eu analiso um fundo para saber se ele está em oportunidade ou se é um risco, né? Se o mercado está precificando ele com esse valor aqui, né? Esse valor que está aqui abaixo do valor patrimonial, como um risco ou se está em oportunidade. Como é que a gente descobre isso? Lendo um relatório gerencial. E como eu estou buscando mais um fundo para adicionar na minha carteira, eu estou acompanhando essas oportunidades, esses fundos que estão mais descontados, para poder adicionar minha carteira. Então eu vou basicamente mostrar para vocês como eu analiso o fundo e no final eu vou dizer para vocês se eu vou comprar HSLG 11 para minha carteira ou se eu vou deixar de lado porque é muito arriscado, né? Então eu vou pedir para você avaliar o vídeo, já deixar um like, deixar um comentário, que fundo você comprou, que fundo você gostaria que eu avaliasse, se você tem algum fundo na carteira e queria que eu fizesse uma avaliação sobre ele, você deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá? Então vamos lá pro vídeo. Então a gente pode ver que a HSLG está sendo cotado por R$ 89,80, está pagando nos 12 meses anteriores, pagou 9,88%, né, de dividend yield. Não quer dizer que ele vai pagar isso mais para frente, ele pode pagar mais ou pode pagar menos, né? A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Vocês escutam muito isso aí no YouTube. O preço sobre valor patrimonial está 0,86, abaixo de 1, logo está descontado. Sua liquidez diária, a variação aqui está positiva, né? Vamos ver aqui o fundo, 5 anos atrás. Tá vendo que ele uma variaçãozinha, né? Recorrente. Um fundo de 2020, então tem um tempinho já no mercado, né? E nos 6 meses para cá, ele tá com um preçozinho razoável, né? Ele bateu aqui 98, tá aqui 89, quase R$ 10 a menos, né? O valor dele realmente, né? O valor patrimonial da cota dele é 104,45, ele tá 89, ou seja, ele tá bastante descontado, né? Abaixo do seu preço. Então 31 centavos, aí veio pagando 58, aumentou para 62, 58, aumentou para 63, 65, 68, 70, 72, 73, 74. E está nesse patamar aqui desde setembro do ano passado, desde, né, 2023. E está pagando esse valor aí. Então é um fundo que está sendo bem gerido, né? Tá crescendo e está pagando os seus cotistas. Mas o que a gente pode ver aqui? Aqui são os imóveis que ele tem espalhado, né? Tem dois galpões em São Paulo, um galpão no Paraná, um galpão no Amazonas, um galpão em Minas Gerais. Isso aqui não é frequente, né? Eu vi fundos com galpões no Amazonas. Não é tão frequente quanto São Paulo, né, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que é a região sudeste ali, onde mais os fundos botam galpões, né? Mas isso é bom, tem uma diversificação boa, né? Pode ver que são fundos grandes, ó. 84.800 metros quadrados, 92.000, 74, 66, 139 mil metros quadrados, muito grande. Em São Paulo, né? Então faz sentido ter um galpão enorme em São Paulo. Aqui são o que o pessoal fica comentando, problemas Casas Bahia. Fora isso, incrível. Serve para diversificar. Vamos chegar nesse tema aqui, Casas Bahia, né? Vamos chegar nesse tema. Aqui a gente já viu o básico pelo investidor 10. Agora a gente vai ver o relatório gerencial do fundo. Como é que eu faço para achar o relatório gerencial? A gente vai no navegador, fundamentos, HSLG11, pesquisar documentos. Ele vai abrir uma página onde tem todos os relatórios, todos os fatos relevantes que o fundo comunica aos seus cotistas, né? Bom, aqui é a página do Fundamentos, né? Onde está
comunicados, avisos ao cotista, informe periódico, relatórios. É esse aqui que a gente quer, o relatório gerencial. Mas ele vai colocando vários comunicados aos cotistas, né, para informar o que está acontecendo com o fundo, o que eles estão fazendo. Então, o caminho é esse, né? Fundamentos, escreve aqui o nome do fundo, o ticker, né? Aí bota, vai aparecer isso aqui, essa página, pesquisar documentos, vai aparecer isso, aí você procura relatório gerencial, correto? Eu já baixei o relatório gerencial deles, né? Tá aqui aberto em PDF. Isso aqui é a cara do relatório gerencial. Aqui é um galpão do fundo, né? Vocês podem ver. É relatório de março, ou seja, está bem atualizado, né? Como é um relatório, geralmente eles são trimestrais, então esse é o último que lançou, que a gente está em maio, então lançou isso aqui em março de 2024. O fundo ele geralmente compra galpões, né, prontos, pode vender também esses galpões, mas geralmente ele coloca para alugar, né? Se tiver uma boa oportunidade de ganho, ele pode vender esse galpão e com esse dinheiro ele pode comprar outros galpões que estejam em oportunidade, né? E que estejam com as características do fundo. Que esse fundo aqui tem uma característica peculiar que eu vou falar com vocês. Que o início do fundo, né, 16 de 2 de 2020, não foi no final de 2020, né, que ele começou. Taxa de administração boa, 0,85 ao ano. Tem mais a taxa de escrituração, né? Taxa de performance, 20% do excedente do benchmark. Esse 20% de taxa de performance é bom porque ele incentiva, né, aos gestores do fundo buscar sempre passar esse benchmark, né, que o benchmark dele daqui que ele busca, né, é 6,5 do IPCA ao ano, né, mais IPCA ao ano. Então, se ele passar essa meta, eles ganham esse 20% do excedente do benchmark, né. Valor de mercado, como a gente viu aqui por cota, 98,99, que ele está custando no mercado, né, e esse aqui é o valor dele atual. Aqui você pode ver que está 98,99, foi quando foi gerado esse relatório gerencial, mas a gente já viu que não está nesse preço, né? Está mais barato que isso. Distribuição, foi a última distribuição por cota foi 74 centavos. Aqui, que ele botou como destaque, isso aqui é uma característica desse fundo, né? 100% dos ativos a um raio máximo de 30 quilômetros da capital mais próxima, né? Que eles chamam essa estratégia de last mile, que eles botam os galpões dele o mais próximo possível nesse raio de 30 quilômetros aí das capitais de onde eles estão, né? São Paulo, Paraná, Minas Gerais. É uma boa característica, né? São galpões próximos da capital, ou seja, isso atrai as empresas para querem alugar esse galpão, né? Porque fica um translado pequeno para chegar no galpão e levar para o centro da capital. Controle. O FII é proprietário de 100% de todos os ativos do portfólio, né? Com área bruta locável, esse ABL é bruta locável, de 456 mil metros quadrados, ou seja, ele é dono de todos os galpões 100%. Um fundo ele pode comprar metade ou uma parte do galpão. O que é bom porque ele pode tomar as decisões que ele quiser sobre o galpão, né? Ele é dono de 100%, porém se ele tiver um prejuízo, o prejuízo é todo dele, né? O galpão é só dele. 0% de vacância, portfólio com 0% de vacância, ou seja, todos os galpões estão locados, então isso aqui é muito bom. Aqui a gente tem um comentário do gestor, ele falando sobre a economia, né, do Brasil, às vezes eles falam também um pouco da situação no exterior. Aqui eu marquei esse daqui falando sobre a inflação e sobre a Selic, né? A recente desancoragem nas expectativas da inflação aponta para uma possível diminuição do ritmo de cortes futuros. Todo mundo sabe que a Selic está sendo cortada de meio ponto, né? Então ele está falando sobre isso. Dessa maneira, o HSI projeta mais um corte da Selic de 0,50 pontos percentuais na próxima reunião, indo a 0,25 pontos percentuais nas decisões subsequentes, mas se mantendo estabilizado em 9% ao ano. A tendência no Boletim Focus é manter 2025 com a Selic de 9%. Mas como a taxa lá nos Estados Unidos, né, o Fed está mantendo a taxa nos Estados Unidos de 5%, se não me engano, isso implica um pouquinho na nossa também, né? Então vamos ver como vai ficar, né? Vamos ver se o Boletim Focus vai mudar essa previsão até lá, que é o Banco Central, né, que prevê isso. O portfólio do HSLG está com 0% de inadimplência, ou seja, ele está todo locado, 0% de vacância.
E 0% de inadimplência quer dizer que todas as empresas que locaram estão pagando, né? Valor médio de 23,7 por metro quadrado, né? Que a pessoa está pagando por aluguel. Localização do portfólio: 100% dos ativos a um raio máximo de 30 quilômetros da capital mais próxima, ou seja, aquela característica do last mile, né? A distribuição do fundo, mantido 74% por cota, o que representa um dividend yield de 9% ao ano. Isso aqui é um dividend yield acima da média, né, de fundo logístico. Se vocês procurarem por fundos logísticos, vocês vão ver que normalmente é 8 e pouco, 8 alguma coisa. 9% ao ano tá um dividend yield bom. O guidance da distribuição para os próximos 6 meses é de valores entre 70 e 74 centavos por cota, né? O guidance é como se fosse, é um termo em inglês, né? É como se fosse uma previsão do fundo, é o que o fundo quer buscar, né? Aqui a gente tem a DRE resumida, né? Receita imobiliária, que são a receita que ele ganha por aluguel. Receita financeira, geralmente isso aqui é o caixa que ele tem guardado. Aí geralmente rende CDI, aí tá rendendo isso, entende? Geralmente é isso. Mas tem que ver a DRE completa para a gente saber o que é exatamente. Aqui são as despesas, né? Taxa de administração 74 mil, taxa de escrituração 18 mil, taxa de gestão 716 mil. Aqui, esse que eu marquei, despesa financeira, menos 857.495. O que é a despesa financeira? É a alavancagem, né? Geralmente esses fundos eles se alavancam. Como eles se alavancam? Comprando galpões, eles emitem CRIs para comprar outros galpões e vão pagando esses CRIs, então eles geram uma dívida, né, que ele tem que ir pagando ao longo do tempo. Então isso aqui é a alavancagem do fundo. Resultado final terminou em 9.115.000, né, que dá um resultado por cota de 0,182 centavos. Todos os fundos eles têm que distribuir 95% do seu lucro, né, que eles têm. E eles têm que distribuir isso num período de até 6 meses. Então esse aqui foi o resultado dele, ele distribuiu por cota, o resultado realizado por cota foi de 72 centavos. Só que o rendimento por cota ele distribuiu 74 centavos. Mas como é que pode? Se ele teve um resultado de 72 centavos, ou seja, ele pegou 2 centavos, menos 2 centavos aqui, ele pegou 2 centavos do caixa que o fundo tem para poder completar e ele continuar pagando os 74 centavos, correto? Aqui a gente pode ver que o resultado acumulado até março, ele tem no caixa ainda 64 centavos por cota, né? Então ele tem, vamos ver aqui, 64 centavos dividido por 2 centavos daria igual a 32 meses. Ele teria 32 meses ainda de reserva de caixa se ele continuar gastando essa reserva aqui para ficar completando os dividendos. Ele tem mais 32 meses, né? Então é bastante tempo para ele fazer uma nova subscrição, pegar um novo galpão, aumentar a sua receita, né? Então é bastante tempo. Mas não é o ideal ele ficar queimando o caixa para ficar pagando dividendo, né? É como ele quer manter um dividend yield atraente para os cotistas, então ele está fazendo isso. Aqui ele fala da distribuição, né, de 74. Aqui a previsão, né, de 70 centavos a 74 centavos para até setembro de 2024. Mais que tipos de investimentos ou tipos de investidores. Aqui a gente tem tipos de investidores, né? Pessoa física, 36% pessoa física, 3,4% institucionais, normalmente são outros fundos, né? Coisas assim. E o investidor original é uma coisa diferente também desse fundo, que é lá, investidor com posição anterior à primeira oferta pública, ou seja, são antes do IPO, né, do fundo, eles são praticamente os donos do fundo. Então, 60% aqui dos investidores eles são donos do fundo. Eles não são pessoa física ainda, né? Então, esses caras aqui são os mais interessados em receber dividendos, né? Então, eles querem que o fundo progrida, não querem que o fundo ande mal, até porque o dinheiro deles está investido
no fundo. Agora, uma coisa interessante de a gente ver isso aqui é no próximo relatório gerencial, se isso aqui vai aumentar, se isso aqui vai aumentar ou vai diminuir. Se diminuir, quer dizer que os donos do fundo estão vendendo a sua posição, né? Ou seja, pode ser que esteja perigoso, eles estão sabendo de alguma coisa, né? Porque estão sabendo de alguma coisa e estão vendendo, mas acredito que não. Aqui foi o que o cara falou no comentário lá no Investidor 10, né? Casas Bahia. A gente pode ver que tem uma participação grande no fundo aqui. São várias outras empresas, Embratec, Renner, Açaí, Bemol. Então, as Casas Bahia tem 37%. Se as Casas Bahia deixar de pagar, então seria 37% a menos na receita do fundo. Então seria realmente praticamente um terço, né? Um terço da receita do fundo. Então seria bem perigoso essa questão aqui. Os tipos de contrato são 23% atípico e 76% típico. Eu não gosto muito do típico, eu gosto mais do atípico, né? Porque o atípico eles são contratos de longa duração e tem multas grandes, então é mais interessante. Esse típico aqui normalmente ele tem um contrato assim de 3, 4 anos. Os atípicos aí são contratos mais longos, tem multas também grandes, então dá uma segurança maior, né? Aqui a gente vê a alavancagem, né? Aquilo que a gente viu lá na DRE, que estava pagando, que eu falei que era uma dívida. A alavancagem é isso aqui, ó. É um CRI indexado ao IPCA, que a gente está vendo aqui, o IPCA mais 7,6. É sobre o ativo de Manaus. Então ele está pagando esse CRI aqui, ó, 165,4 milhões de alavancagem. A alavancagem abaixo de 30% é uma alavancagem boa, tranquila. Então 7,3 está muito tranquilo para o fundo. A gente pode ver aqui que ele tem 62 milhões aqui de caixa, né? Uma caixa mais fixe, com alta liquidez. Tem 62 milhões de caixa. E aqui é o cronograma de pagamento, né? 2024, 2025, ele vai pagando até 2037 a previsão. Vacância 0%, muito bom. Aqui falando sobre os fundos. 5 ativos, né? Não são tantos ainda. Tem fundos aí que tem 10, 12, 18. Então, o fundo ele está começando, ele tem essa política de last mile, então não deve ser tão fácil achar galpões que são sempre assim próximos da capital em oportunidade, né? Então, ele preza pela qualidade, né, dos galpões. Aqui são os galpões que ele tem. Ó, rodovia Dutra, rodovia Regis Bittencourt, Paraná, rodovia Fernão Dias, Minas Gerais. Aqui a gente pode ver a Casas Bahia, né? São Paulo, Embratec aqui. Em Manaus tem essa empresa aqui, Bemol. Qual é o outro que está com as Casas Bahia? Aqui, Paraná, Casas Bahia. E em Minas Gerais também, Casas Bahia. E o contrato aqui com as Casas Bahia, pode ver que é atípico, né? Então, é um bom contrato. Esse outro aqui já está com um contrato típico. Bom, a análise do fundo é essa, pelo relatório gerencial. Tá tranquilo, o fundo tá bem, tá andando bem, não tem inadimplência, vacância zero, Casas Bahia tá pagando. Aqui a gente pode ver, né? Casas Bahia vai sair do buraco com isso. É uma notícia falando sobre a recuperação extrajudicial que as Casas Bahia pediu, né? Gigante varejista consegue reestruturar extrajudicialmente uma dívida de 4,1 bilhões com bancos, que aceitou começar a receber em suaves parcelas de a partir de 2026. Ou seja, tem um prazo ainda para começar a pagar em suaves parcelas ainda. Então, é um bom indício de que a Casas Bahia vai começar a se reerguer, né? Ó, essa parte aqui é interessante, né? O plano inclui alongamento de amortização de dívida, incluindo carência de 24 meses, né, que ele vai começar a pagar em 2026, para pagamento de juros, e de 30 meses para pagamento da principal, né? Ele vai começar pagando os juros, depois vai pagar a dívida principal. Os juros é complicado no Brasil. Além disso, a estratégia inclui a possibilidade de credores apoiadores converterem parte da dívida em participação na empresa. Aí vai dos credores, né, quererem ações da Casas Bahia como pagamento, né? Não sei se isso aí vai vingar muito. Reperfilamento, né? Como a empresa definiu da dívida de Casas Bahia, preservará cerca de 4,3 bilhões no caixa da companhia nos próximos 4 anos. Além disso, isso aqui também é interessante. Além disso, o prazo médio da dívida sairá de 22 para 72 meses.
com redução de 1,5 ponto percentual no custo médio, que representa uma economia de 400 milhões no período, afirmou a empresa. Ainda reduziu a dívida, né? A varejista agora poderá retomar o pagamento a partir de 2026, com 150 milhões em amortização e 103 milhões em juros. Ela aumentou o tempo, né? Ela vai pagar isso até 2026, em 3,1 bilhões. Entretanto, no longo prazo, apesar da redução do custo da dívida, o pagamento total de juros vai crescer substancialmente, né? 971 milhões passa para 2,3 bilhões, impactando o fluxo de caixa futuro. É o que eu disse, né? Você reduz ali a, a mensalidade, mas você aumenta o tempo. Então esse tempo vai correndo juros, né? Então, tem que ver qual é o plano das Casas de Bahia, né? Quanto a isso. Ela vai reduzir o pagamento de dívida ali por mês, então pode ser que ela consiga fazer render mais, né? Com o seu negócio. Então é isso. Ela vai aumentar o prazo para ela pagar com uma parcela menor, porém no longo prazo os juros ficam bem maior, né? De 971 milhões vai para 2,3 bilhões, que é bastante. Porém, pro fundo lá que a gente está olhando, o HSLG, tá tranquilo quanto a isso, porque nesse prazo, nesse período, ele pode ir buscando novos inquilinos, né? A Casa Bahia também pode avisar. A questão do fundo logístico é que é a última coisa que uma varejista vai querer fechar, porque ela precisa do galpão para deixar seus, seus produtos, né? Ela não tem como sair deixando de pagar galpões, porque ela vai entrar em rescisão de contrato, né? O galpão vai querer reincidir contrato, então ela vai pagar multa e ainda vai ficar sem galpão. Então não é um jogo para ela. O galpão ela sempre tem que, ao meu ver, sempre tem que deixar em dia, né? Não vai dar mole de perder um galpão, ainda mais bem posicionado como ela conseguiu. Então acredito que as Casas Bahia não é um perigo para o fundo. É realmente uma exposição grande que ele tem, né? Um terço do fundo. Porém, está pagando, não acredito que vai deixar de pagar. E com essa recuperação, aí mesmo que ela não vai deixar de pagar o fundo. Então, o meu posicionamento quanto ao HSLG é positivo. Não é uma recomendação de compra, nem de venda, algo do tipo, que eu não posso recomendar nada. Mas eu vou com certeza aproveitar nesses aportes de maio e vou incluir o HSLG na minha carteira, né? Gostei do relatório gerencial, gostei dessa questão do last mile, né? São galpões próximos às capitais. As Casas Bahia não me parece ser um perigo, então, como a gente pode ver, o HSLG nessa cotação de 0,86 está bastante descontado. O mercado ele realmente pode ser irracional às vezes, mas o pessoal pode estar com medo também das Casas Bahia, por isso que a cotação caiu. Mas o fundo está aí desde 2020, então não acredito que vai ser um perigo. Essa questão das Casas Bahia vem sempre aqui, ó, crescendo seus dividendos. Então vou com certeza aportar isso aí no meu vídeo de aportes de maio, né? Vou estar aportando em HSLG. Outra coisa importante quanto às Casas de Bahia, né? Teve tanto esse burburinho que o fundo ele fez um comunicado ao mercado, né? Para falar sobre isso. Essa parte aqui a gente pode ignorar, porque geralmente falam só dados do fundo. A gente vem aqui, ó. Fato relevante: informar ao cotista e ao mercado em geral o que segue, né? O que acontece. O Grupo Casas Bahia, empresa listada. O Grupo Casas Bahia é empresa listada no segmento Novo Mercado da Bolsa, focada no varejo, que é um locatário, né, do fundo, como a gente viu, divulgou ao mercado a continuação do seu plano de transformação da empresa e o reperfilamento das suas dívidas. Em face ao exposto, a gestão do fundo comunica que tais medidas não afetam a relação entre as partes, né, a Casas Bahia e o fundo, incluindo o espaço atualmente ocupado pelo locatário, e os respectivos valores pagos ao fundo. Estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimentos que se façam necessários referente ao presente comunicado. Ou seja, o fundo aqui está dizendo que nada vai mudar com o que as Casas Bahia está fazendo, essa medida, essa recuperação extrajudicial, que o recebimento dos valores ao fundo de Casas Bahia, né, do aluguel das Casas Bahia, tá tranquilo, tá normal, nada mudou e isso não afeta em nada o fundo. Então, mais um motivo para a gente se tranquilizar, né, quanto a essa questão das Casas Bahia.
Bom, então é isso, pessoal. O intuito do vídeo foi esse, gravar um vídeo com vocês aí para mostrar como eu avalio os fundos que eu quero entrar. Não é assim, eu vejo um fundo barato e vou sair comprando. Não é assim, que a gente tem que ver o porquê dele estar barato, né? Pode ser uma bomba, então tem que realmente olhar o relatório gerencial para poder saber onde você está entrando, né? Então minha avaliação é positiva para o HSLG. No meu vídeo de aportes de maio, vocês vão ver eu comprando ele. Então comenta aí, deixa sua avaliação. Se eu conseguir te ajudar alguma coisa, deixa o seu like. Comenta aí se você tem HSLG na sua carteira, se você quer comprar, pra gente trocar uma ideia aí, entendeu? Então valeu, investidores, até o próximo vídeo. Falou!